Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do podcast Sucesso à Brasileira. Meu nome é Celso Sberner, eu sou um consultor de empresas, de tecnologia e de pessoas há muito tempo. Tive o prazer de conhecer muita gente inteligente, de trabalhar com muita gente de sucesso. Eu sigo muito empolgado com o nosso projeto aqui, Sucesso à Brasileira. Eu tenho certeza que quanto mais casos de sucesso trouxermos aqui, mais gente para contar história inspiradora, a gente começa a gerar um ciclo virtuoso aqui e começa a gerar mais sucesso e melhorar o nosso país. Eu tenho o privilégio hoje de trazer um cara sensacional, é um grande amigo, é uma referência, uma pessoa que todo mundo que conhece já trabalhou, está ao redor dele, gosta muito dele. Ele é CEO da NTT Data, ele é presidente da NTT Data Foundation do Brasil, é bastante coisa, né, Ricardo? Opa. Ele é conselheiro da Brascom, ele é escritor, ele é um cara que fez uma carreira incrível em consultoria em empresas de serviço, ele tem muita história bacana para contar e é um prazer imenso. Obrigado pela sua presença aqui, o grande Ricardo Neves. Quem sou eu, rapaz? É muito bom estar aqui com você, Celcinho. É muito legal a gente bater. Queria começar parabenizando você por esse belo projeto, cara. Eu acho que toda vez que a gente compartilha, né? Toda vez que a gente traz boas notícias, como você falou, para todo mundo, eu acho que isso só faz com que todo mundo suba, entendeu? Pô, que legal. Eu estou honrado com sua presença aqui, cara. Você é um cara, como eu falei, que todo mundo gosta, unanimidade. Então, quando a gente fez a lista dos potenciais convidados de podcast, você sempre teve aqui pela simpatia, pela competência. A gente vai falar da sua carreira, que é muito legal. Muito obrigado. Eu esqueci de falar uma coisa, né? Você é de Recife. Opa, rapaz. Recifense. Então, vou começar antes de falar da NTT Data, de tudo. Você sendo de Recife, e você escreve bastante artigos e bastante coisa. E aqui, pessoal, como sempre, a gente vai ter a forma de encontrar o Ricardo, LinkedIn e todas as redes sociais, site e tudo do Ricardo. Tem um artigo muito legal que você escreveu do Porto Digital, lá de Recife. Opa. E quem é do mundo de tecnologia conhece essa história do Porto Digital, mas muita gente não sabe o polo que existe lá na sua terra. Você podia falar um pouquinho o que é isso para nós? Sem dúvida, Celso. Olha, primeiro, eu sou pernambucano, recifense, né? Mas eu tenho mais tempo em São Paulo do que tive no Recife até agora, tá certo? Eu saí de lá com 23 anos, vim para São Paulo, construí uma carreira vinda daqui. E foi, Celso, muito emocionante, sabe? Voltar ao Recife para abrir um escritório da empresa que hoje eu lidero, sabe? E foi justamente a abertura do escritório da NTT Data no Porto Digital. Eu conhecia o Porto, tinha acompanhado o desenvolvimento. E o Porto Digital, cara, é realmente uma iniciativa assim, muito exitosa no sentido de unir, sabe, o governo, unir a iniciativa privada, unir as universidades que estão em torno disso, a própria preservação, sabe, do patrimônio histórico da cidade. É muito bonito lá, né? É muito legal. O que aconteceu ali, Celso, não sei, foi o seguinte, a gente estava fazendo a criação, a privatização do Porto do Recife e a criação do Porto de Suape, tá certo? Desculpe, não era a privatização, era a criação do Porto de Suape. A privatização, na verdade, era da empresa de energia, na CELP. Então, no processo de privatização, algumas das pessoas que queriam desenvolver, né, no Recife um polo de tecnologia, falou na época para o governador e para o secretário, disse, olha, vamos fazer aqui um porto digital. Vamos usar esse porto que vai sair do centro do Recife, que é a base histórica da cidade, e ela estava indo para outro âmbito, né? Vamos usar agora, vamos fazer o quê? Cabeamentos de fibra ótica naquela área para atrair empresas de tecnologia. E vamos fazer um porto digital. E esse foi o cerne da ideia que foi desenvolvida. Só que para fazer isso, Celso, o que foi interessante é que não era simplesmente botar ali o investimento e deixar. Era, na verdade, criar uma entidade. Foi criada uma entidade que chama-se Porto Digital, onde ela não é uma entidade do governo, ela não é uma entidade privada, ela é uma entidade que aglutina isso, ou seja, ele tem um conselho, onde no conselho participam, sabe, empresas, participam membros do governo, participam membros, por exemplo, das universidades e também pessoas interessadas no patrimônio histórico da Ilha do Recife, que é onde está justamente esse Porto Digital. Ali, Celso, não sei se você sabe, tem a primeira sinagoga do Brasil, por exemplo. Não sabia. Pois dizem, e aí eu como pernambucano não posso deixar de falar para você, entendeu? Por favor. Que ali
Foi dali que se fundou Nova York, meu amigo. Essa é a grande mesmo? história. Então Nova York veio de Recife. Nova York veio de Recife. Traga lá e você vai ver que os judeus que vieram da Holanda fizeram a primeira sinagoga. Alguns deles talvez não gostaram muito do clima e foram para uma ilha lá nos Estados Unidos chamada Manhattan. Caramba. E tem as histórias, sabe, da criação disso. Isso, claro, com os pernambucanos. Não posso deixar de dizer a você também Olha, tem aqui uma lição de história importante. Dali, Celso, na verdade, se une o Rio Beberibe e o Rio Capibaribe e é dali que começa o Oceano Atlântico, entendeu? É na junção dos dois rios. Uma aula de Recife hoje aqui. Uma aula aqui de geografia do Recife. Voltando ao Porto, só para a gente fechar. E é legal, porque para quem não conhece Recife, vale muito a pena, porque a cultura é muito forte, o povo é um povo marcante, né? Existe música, existe tudo. Pô, Recife é um lugar sensacional. É verdade, é realmente um local que tem uma riqueza cultural importante. Grande. Quer dizer, a invasão dos holandeses durante a época de 2600, né? Ali, fundou ali, sabe? Eu acho que um encontro de muitas religiões, de muitas culturas. Você vê o Carnaval do Recife, né? Demais, né? É muito legal. Voltando ao Porto, só para... Então, é uma entidade que realmente trabalha mais amplamente o desenvolvimento do local como um polo de tecnologia. Por exemplo, hoje, a Prefeitura trabalha um programa chamado Embarque Digital, onde ela financia as universidades das pessoas que estão chegando das escolas públicas através do Enem e coloca essas pessoas para serem tecnólogos, entendeu? Bacana. Hoje é a cidade, Celso, que mais forma tecnólogo per capita do Brasil. Você tem uma ideia, mais ou menos? São Paulo, por exemplo, deve gerar 1.200 pessoas de tecnologia durante o ano formadas. O Recife, pelo tamanho, está fazendo 450. Que loucura. Pouco, sabe? É um terço de São Paulo, de São Paulo muito menor muito menor. Então, per capita, isso gera justamente para o entorno das empresas que querem investir lá uma boa formação de pessoas vindo do mercado. Agora, Ricardo, desculpa, mas é sensacional o Porto Digital. O que você acha que a gente devia fazer para que outros polos digitais desses surgissem pelo país, para seguir esse exemplo positivo? Eu acho que sim. Eu acho que é que a gente olhar quais foram as coisas, e eu vejo isso acontecer em outros locais do Brasil. Nesse papel que eu tenho hoje, a gente tem, né, escritórios e posicionamentos em várias cidades, e a gente tem olhado, por exemplo, você pega mesmo no estado de Santa Catarina, alguns polos interessantes, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no próprio Rio de Janeiro. Eu acho que hoje, mais e mais, governos vão buscar fórmulas, né, que não são simplesmente de ele fazer um investimento público, mas sim de fazer essa coordenação mais ampla, entendeu? Eu acho que a gente deveria estar, Celso, pensando em usar o melhor do que o Brasil faz. E eu acho que o Porto Digital é uma das melhores práticas que eu conheço no país e que vale a pena a gente pensar. E é ótimo que a gente está aqui dividindo, porque eu acho que mais gente precisa conhecer. Ah, sim. Quem não conhece vale a pena. E você acha que outros virão? Outros virão, eu tenho certeza. Eu vejo e eu conheço o pessoal, o presidente do Porto Digital, o Pierre Lucena, e ele tem trabalhado em termos de dividir, colocar. O Porto Digital hoje do Recife está fazendo, inclusive, um programa agora com Portugal. Olha, e trazendo e fazendo processos que vão levar um pouco o conceito até para fora do Brasil. Entendeu? Eu acho que é bem bacana, viu? Vale a pena. Que legal. Sensacional. A gente nem ia falar do Porto Digital, mas não ia perder a oportunidade. Você é o primeiro recifense que recebemos aqui no Sucesso Brasileira. Ótimo. Muito bem representado. Muito obrigado. Cara, outra característica forte sua, mais uma provocação aqui contigo, Ricardo. Quem conhece sabe que você é um super ser humano, assim, né? Com que tem características de saber lidar bem com as pessoas, sempre, né? Desde que a gente trabalhou próximo juntos lá no século passado, já era assim há muito tempo, né? Hoje você lidera um time enorme, né? NTT Data, crescendo, depois a gente vai falar disso. Uma característica é liderança humanizada. Você acha que você é o exemplo do que é uma liderança humanizada de sucesso? Olha, eu não sei se como exemplo, sabe, Celso? O que eu posso dizer é que, assim, eu acho que a minha carreira e a minha posição me ensinaram, sabe? Eu sempre trabalhei em empresa de serviço, como a gente se conheceu e foi. E empresa de serviço, Celso, praticamente pessoas, entendeu? As pessoas são o grande ativo.
Eu me lembro quando eu estava na Price, eu fui sócio da Price há muitos anos, e a gente naquela época dizia, poxa, o nosso ativo vai para casa na sexta-feira e a gente reza que na segunda ele volta, porque senão não tem empresa, entendeu? Ou seja, os ativos são as pessoas. Então, esse conceito de que o ativo são as pessoas, o principal ativo da empresa são as pessoas, faz com que você pense de como é que você gerencia e trabalha bem essas pessoas, entendeu? Porque tem uma frase que fala, olha, lembra que seus colaboradores são pessoas, seus clientes são pessoas, seus fornecedores são pessoas, suas alianças são todas pessoas, entendeu? E se você tiver uma forma correta e boa de gerenciar essas entidades como pessoas, o negócio faz se desenvolver melhor. Eu falo sempre dentro da nossa organização, dizendo assim, cara, se você se desenvolve, se você como profissional está crescendo, a empresa cresce. Se você quer atender bem o seu cliente, eu acredito, tem um negócio que a gente fala assim, muita gente fala, não, é client first. E eu penso, cara, para ser client first, tem que ser people first. Ou seja, ou você trata bem as suas pessoas para que elas tratem bem os seus clientes, entendeu? Você pensar em tratar bem o seu cliente sem tratar bem as suas pessoas não funciona. Isso aqui tem uma diferença muito grande, Celso, na minha opinião, sobre o que é uma liderança humanizada e uma liderança paternalista. A liderança humanizada não tem nada a ver com passar a mão na cabeça de ninguém, não tem nada a ver de ser bonzinho. O que tem a ver é tratar as pessoas de forma justa, clara e humana, entendeu? Mas muitas vezes é humano você às vezes demitir uma pessoa. Entendeu? Por quê? Porque uma empresa, ela tem o processo de que tem que ser bom para os dois, entendeu? Tem que estar num bom momento para o funcionário, o colaborador, como para a empresa. E pode ser que esses momentos não estejam corretos, entendeu? E muitas vezes a visão de que retirar uma pessoa da organização pode ser bom para ela. Ela vai fazer uma outra coisa, vai se desenvolver melhor no outro local onde aquele ela não está, entendeu? Entendi. Então, ter metas, cumprir o que tem que ser feito, mas sempre de forma humanizada, entendeu? Eu acho que esse é que é o processo. Eu acho que quando as pessoas sentem que elas são tratadas como pessoas, sabe, Celso? Isso. Eu acho que elas reconhecem claramente. E para mim, o que eu senti no meu dia a dia, no meu desenvolvimento, foi isso. Foi toda vez que eu tive, sabe, a condição de inclusive, mostrar meus defeitos, ser vulnerável, como diz lá a Brené Brown, né? Ou seja, de mostrar um pouco da minha vulnerabilidade também, de pedir ajuda, de trabalhar com todo mundo, sabe? É isso que, na minha opinião, me fez, entre aspas, assim, se você comentou, assim, não sei se é exemplo, mas de um certo sucesso, de uma certa referência. As pessoas puxam de mim. Porque eu também gosto de pessoas. Eu acho que é difícil você fazer uma liderança humanizada se você não gosta de pessoas, entendeu? Eu curto pessoas. Eu chego na empresa, Celso, eu passo, eu falo com as pessoas, eu dou boa tarde, sabe? Eu abraço as pessoas, sabe? Investe um tempo nas pessoas. Eu invisto um tempo, eu passo no andar inteiro, sabe? E vou dizendo boa tarde, boa tarde. Isso é legal, as pessoas voltam para mim, boa tarde, sabe? Assim, isso me dá energia. Então, eu acho que a liderança humanizada passa por aí. Não quer dizer que você não está buscando produtividade e os números e tudo, mas tem um tempo, se bem entendi, lá cuidando de bem-estar, de qualidade de vida, prestando atenção nas pessoas, cuidando de cada uma delas. E isso faz parte do processo de você ter melhor produtividade. Deixa eu te dar um exemplo que eu acho que é legal. Por exemplo, se você não entende, assim, às vezes, num papel como o papel de CEO, é difícil você saber o que rola na empresa. Sim. Você está lá na Torre de Marfim, lá na sua sala, eu até digo a todo mundo, nada acontece na minha sala, está tudo acontecendo nos clientes, na execução, entendeu? E eu preciso ter a capacidade de capturar isso, sabe, Celso? E por exemplo, aconteceu sobre algum aspecto durante a própria pandemia, de que era difícil você obter, né, informações. Então, a gente fez algumas pesquisas, por exemplo, mandamos pesquisas para as pessoas para perguntar como é que elas estavam se sentindo, o que é que estava ocorrendo, sabe? Foi uma experiência maravilhosa em termos de capturar o que é que as pessoas estavam fazendo. E é interessante, Celso, porque a gente mandou a pesquisa, 1.700 pessoas, sabe, responderam ela. E, claro, vieram todos os gráficos, as coisas, para dizer, olha, 80% das pessoas estão pensando assim, 75% da coisa. E era legal, é bacana ver isso. Mas, por exemplo, quando vinha lá, olha, está tudo muito bem, 80% das pessoas estão pensando que não sei o quê. E eu parava e dizia, não, peraí, gente, e os 20%? E os 20 que não estão? Quer dizer, tá legal, 80, mas assim, vamos olhar os 20 que não estão, porque para que você realmente seja um gestor, entre aspas, humano ou óleo, você tem que olhar também o outro lado, não pode só verdade. Pela maioria, sabe? E isso foi legal, foi a capacidade de você olhar. E, Celso, o que eu fiz no fim de semana, para você ter uma ideia, é o seguinte, essas 1.600 pessoas escreveram, né, comentários, e eu li.
os comentários de todo mundo, Celso. Eu peguei um papelzinho e botei o que era positivo, o que era negativo, e fui, sabe? Isso é investir em pessoas, né? Isso é investir tempo em pessoas. Escutar o que alguém lá, algum colaborador está falando. O que é que eles estavam pensando? Né? Dali eu saí com 8 ações que a gente ia fazer, entre elas a ação que eu ia financiar a mesa e a cadeira das pessoas, entendeu? Por quê? Porque 80% assim, das pessoas estavam falando que aquilo era importante para elas nos comentários. Que legal. Mas se você não parou e não leu os comentários e não olhou, você não sabia a ação para fazer. E aquela ação, ela era humana, mas ela era também de produtividade. A empresa, nesse contexto, sabe, durante a pandemia, ela teve um engajamento das pessoas muito bom. Por quê? Porque você foi lá e foi buscar um pouco do que as pessoas estavam pensando e fazendo, entendeu, Celso? Entendi. Então, para mim, a liderança humana passa por isso, sabe? Passa por um interesse genuíno nas pessoas, passa pelo entendimento que esse interesse, essa forma de trabalho, ela vai te dar mais produtividade, ela vai te dar mais performance. Sem dúvida. Na mesma linha, se eu pudesse assim, adiantar aqui para você, é que eu acho que, por exemplo, o conteúdo, o que se fala muito hoje sobre diversidade e inclusão, entendeu? Para mim, é bem nessa linha. Não é uma questão só humanamente justa e real. Ela é também uma questão de performance das empresas, entendeu? Sim. Quando você tem um grupo diverso, quando você consegue ter ideias diferentes sendo debatidas, melhores ideias são geradas. Sem dúvida, é a riqueza, né? É pluralidade que a gente tem. E o Brasil é repleto, né? De gente ter de raça, de gênero, de tudo. Isso combinado dá uma riqueza grande para qualquer negócio, hoje em qualquer área, né, Ricardo? Absolutamente. Concordo muito com isso. Essa história de diversidade e inclusão então está bem presente na história humana, claro. Isso, e eu acho que, novamente, eu volto que eu acho que a liderança, ela tem que ter isso genuíno, entendeu? E isso precisa ser aprendido, sabe, Celso? Na minha opinião, alguns líderes, e eu ainda ouço isso de vez em quando, que fala assim, não, lá na empresa está tudo bem, nós somos meritocratas, entendeu? Quando você ouve esse tipo de coisa, você diz, cara, eu acho que tem uma coisa aí para aprender para frente, sabe? E foi isso que aconteceu aqui, Celso, que eu acho que eu tive uma condição de aprender muito, sabe? Eu tive essa condição de estar como CEO durante a pandemia, e durante esse processo foi um processo de aprendizado sensacional, cara. Eu imagino. E nós vamos chegar nessa história um pouquinho, porque você é o CEO da NTT Data, uma multinacional bastante significativa, né? Uma empresa global, e todo mundo quer chegar lá um dia, né? Muita gente, com certeza, que está assistindo aqui, imagina, também quero ser CEO de uma empresa dessa. E como é que faz para ser CEO? Você já nasceu, você herdou isso já de família? Como é que fez para chegar lá? Celso, talvez assim, eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção outro dia é que eu li uma manchete que falava assim que a nova geração não queria ser CEO, cara. Assim, olha, não, eu acho que esse negócio de poder, de não sei o quê, não é para mim, eu quero mudar o mundo. Isso era mais ou menos o que dizia a pesquisa ou o posicionamento. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E eu parei, não sei se depois eu vi, eu escrevi um pequeno artigo. Por que alguém quer ser CEO, o que é que isso faz? E o spoiler do artigo, o posicionamento, é dizer, cara, se você quiser mudar realmente o mundo, busque ser um CEO, entendeu? Porque é a tua capacidade de influenciar realmente ações e coisas que podem mudar muito mais o mundo vai ser maior, entendeu? Que legal. Eu acho que isso aqui, Celso, começou o seguinte, eu sou um cara que nasci numa família estruturada, de classe média, fui um cara muito abençoado, eu vou te falar que eu tive a bênção de ter várias famílias, sabe, na minha vida, mas eu vim de uma família bem estruturada, bacana, uma classe média, só que, justamente, quando eu estava chegando ali para terminar os estudos, começar a universidade, a gente teve um problema financeiro sério, mais ou menos, as coisas realmente se desandaram bastante, e eu vou te falar que meu primeiro emprego foi como um office boy. E eu não sei se essa turma está sabendo o que era um office boy, mas na época o office boy era o pagador de contas, cara. Você pegava lá um envelope que tinha as contas, os cheques, e você ia de fila em banco para pagar. Era realmente o piso da carreira de quem começava a trabalhar, era, né? O piso, era assim, e você só era mandado, vá lá e faça isso. Você ficava horas numa fila de banco, entendeu? Era isso que eu fazia à tarde. Eu fazia universidade de manhã, à tarde eu ficava como office boy pagando contas de um escritório de advogados. Que loucura. E aquilo me dava
de alguma forma, aquilo me dava uma ânsia de dizer, não, isso não é isso que eu quero para mim, entendeu? Não, peraí, isso aqui vai mudar, eu vou fazer alguma coisa. Eu comecei e eu sabia que ia demorar muito tempo para a universidade, eu tinha passado em economia, ia ser um economista, ia demorar muito tempo. Eu sempre gostei de tecnologia e eu disse, não, vou procurar. E meu pai também foi um cara muito legal, porque ele sempre falou, olha, Ricardo, eu acho que você é um cara que tem uma visão boa, eu acho que se você fizer economia, você vai pegar uma visão interessante. Você está falando que gosta de informática, mas informática talvez seja mais uma ferramenta para você que conheça um negócio. Isso, olha, em 1980. E eu acho que ele estava correto. Visionário, visionário. Visionário mesmo. E foi isso que eu fiz. Olha, eu comecei a economia e fiz um curso técnico de processamento de dados. Por quê? Porque eu estava tentando ver se eu conseguia um emprego melhor do que ser um office boy na rua todo dia. Office boy não tinha muito glamour naquela época. 6 meses depois, fazendo esse curso, não sei o que, eu consegui um estágio na área de informática. Era um estágio, Celso, que você, numa fábrica de alumínio, Alcoa, lá em Itapsuma, perto do Recife, que era bacana. Mas olha, eu como estagiário, eu rodava o programa em cartão de papelão, entendeu? Botava lá, rodava isso a aqui, caixa de cartão. Muita gente... O office boy, alguns vão saber. O cartão eu acho que vai sair da coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que tudo isso... Era o cartão básico para que os computadores lessem o cartão, né? Então você lia... É como você lia os dados... E cada cartão era como se fosse uma linha. Você escreveu uma linha, era um cartão. A segunda linha era outro cartão. Então você tinha uma caixa cheia de cartões que eram as linhas de código que você fazia. Mas o que era legal é o seguinte, eu acho que eu estou contando essa história para dizer assim, eu acho que surge esse negócio assim, onde surgiu essa visão, eu acho que surgiu da necessidade, sabe, Celso? Nossa necessidade de eu queria algo melhor, eu queria buscar, então eu fui atrás, eu fiz o curso técnico, consegui esse estágio, e depois eu passei num outro concurso que a IBM fez na época e eu fui contratado como um programador num banco de lá, o Banorte. Então eu estudava de manhã, trabalhava de 1 às 7 no banco, e à noite eu continuava a fazer o curso de processamento de dados, etc., para melhorar aquilo que eu estava fazendo. A situação econômica não mudou, a situação era muito ruim naquela época, mas eu passei no concurso para ser trainee da PwC. Na época era PwC, era Pricewaterhouse. Lembro. Então eu vim do Recife para cá, e eu me lembro antes de sair do Recife, Celso, eu passei lá, eu vou agora trabalhar na Price, né? Então eu comprei umas calças, umas camisas sociais, porque eu ia... Veio preparado. E aí vim preparado. Aí cheguei no primeiro dia, fui lá na Price. Uma pessoa que você se lembra dela, a Regina Moura, né? Sim. Sentou comigo, RH. olhou tudo, RH, olha, vai ser assim, então amanhã você já vem, viu, de paletó e gravata. E eu disse, acho que eu não vou poder vir amanhã, vou ter depois de amanhã, porque amanhã eu vou ter que comprar o paletó e a gravata, porque eu não tinha nem paletó nem gravata naquilo. E também não tinha grana, já tinha comprado lá já tinha gasto a calça e camisa. Então foi eu comprar um crediário, comprar principalmente um paletó, uma gravata, tá certo? E na loja, o vendedor fazer o nó da gravata, Celcinho, para que eu pudesse usá-la. E todo dia, durante muitos meses, eu tirava aquela gravata, botava aquela gravata sem desfazer o nó, porque eu não sabia fazer o nó. E nem naquela época não tinha YouTube para mostrar como é que fazia coisa nenhuma, entendeu? No máximo você achava numa revista qualquer de que fosse moda, ou até da Playboy naquela época, alguma coisa. Como fazer o nó de gravata. Como fazer o nó de gravata. Ia ser difícil, né? O nó de gravata e na revista ali, você vendo como é que fazia. Exatamente como é que fazia. O interessante, Celso, é que eu acho que cada estágio desse, sabe? Ou seja, ali chegando em São Paulo, realmente um pouco, assim, com bastante dificuldade, comprando um primeiro terno, ficando meses usando um terno só, entendeu? E você sabe que um salário de trainee à época, até a gente brincava, poxa, eu não sei se eu sou rico o suficiente para trabalhar na Price, entendeu? Porque isso era isso, você se lembra que tinha um pouco desse investimento total de você e você mesmo, né? Exatamente. Mas aquilo, eu acho que cada estágio desse me dava mais garra, me dava mais vontade, sabe, Celso? Eu acho que era ali que eu fui aprendendo a dizer, cara, se você quiser fazer alguma coisa, você vai ter que, sabe, de lutar por aquilo. Sem dúvida. A gente brincou, né? Até conversando um pouquinho antes, né, cara, assim... Ninguém herda o cargo de CEO, de presidente de uma empresa como você hoje. Ninguém, quer dizer, talvez alguns herdem, mas são muitos poucos. Fala assim, olha, cara, então, né, toma aqui para você isso aqui de graça. Não, vem disso, né? Vem da vontade, da necessidade, de querer melhorar de vida. Acho que todo mundo... Isso é inspirador, né? Acho que isso é inspirador. Isso tem que inspirar as pessoas em qualquer fase. Eu acho que, e principalmente que
E não precisa almejar, sabe, ser CEO. Não sei se naquela época eu achava que ia ser CEO, mas eu sabia que eu queria algo melhor, sabe, Celso? Então eu acho que ter me lançado em cada coisa desse tipo, eu fiquei 4 anos aqui naquela época na PwC e tive uma oportunidade, por uma série de outras coisas que eu nem vou detalhar muito, de ir, e eu fui contratado na PW dos Estados Unidos, cara. E aí realmente a vida um pouco mudou. Foi uma história que é legal, porque eu tinha, durante os 4 anos que eu fiquei na Price do Brasil, eu tinha economizado, eu tinha comprado 3 linhas telefônicas, entendeu? E essas linhas telefônicas, cada uma delas, depois de vendida, elas valiam $5.000, 3 telefones. Sensacional, imagina. E aí eu peguei o avião e fui para os Estados Unidos para tentar fazer um curso de pós-graduação, que eu não consegui, porque eu não tinha dinheiro, eu ia fazer bolsa, mas por umas coincidências da vida, eu consegui conexão com pessoas da Price de lá, na época, que conectaram com as pessoas da Price daqui, que me deram as melhores referências, e eu terminei sendo contratado na Price dos Estados Unidos. Mas no risco, assim, você não foi nada planejado, total, assim, vou para lá. Total. Uma das coisas que eu não comentei, eu falei para você que eu fui muito abençoado de ter família, né? Muito estruturada. Quando eu cheguei em São Paulo, Celso, eu também não tinha onde ficar, e um amigo de um amigo me chamou para ficar na casa dele, e eu fiquei na casa dele, e de repente eu fui praticamente adotado pela família dele, entendeu? A dona Ângela, a mãe dele, que é uma ascendência alemã, sabe, lá de Santa Catarina, ela me recebeu muito bem, mas em 6 meses eu disse, Ricardo, você precisa tomar a sua vida, vai resolver, sabe, assim, mãe durona, alemã, mandando as coisas, e o legal é que esse amigo hoje, ele é casado com uma pernambucana, mora a quadras da minha mãe no Recife, e vai lá tomar café com ele, a mãe dele já faleceu. É o mundo dando voltas. É o mundo dando voltas. Eu vou para os Estados Unidos, Celso, e essa mesma história se repete. Eu chego nos Estados Unidos também, meio com a mão na frente, outra atrás, segurando para cá, para lá, uma pessoa, amigo de um amigo, eu vou na casa, tem uma brasileira, e ela me recebe na casa dele, dela, e ela vira a minha mãe americana e a minha família americana, e semana passada eu estava com meus irmãos americanos em Washington, sabe? Que legal. Pô, são 3 famílias, são pelo 3 que você famílias, contou agora cara. Aqui. Se alguém teve, né, a felicidade, Celso, de ter, né, uma família boa, fui abençoado com 3 famílias, 3 mães, entendeu? Felizmente, tanto a dona Ângela como a Maura dos Estados Unidos já faleceram. A minha mãe está aí viva, bem, 91 anos vai fazer. 91 anos, a idade da minha mãe. Olha, também. Da minha mãe também, feliz da vida, e almocei com ela hoje, uma comidinha maravilhosa. Que bacana, né, rapaz? A gente é muito abençoado. É muito abençoado isso, por isso. E eu acho que esse processo de ter, Celso, recebido um pouco dessa estrutura, e eu fui buscar essa estrutura. Então, quando você diz, foi muita sorte. Isso eu garanto a você que foi. Mas eu trabalhei por essa sorte. Mas sabe? não é só sorte, né, cara? Só fazer um parênteses aqui, né? Como esse seu lado humano de falar, de fazer amizade fácil, de gentileza, de saber tratar, faz com que famílias queiram recebê-lo, que as pessoas da Price receberam. Então, acho que tem a humildade sua de falar que é sorte, né? Mas eu acho que aqui fica uma dica para todo mundo, né? Acho que essa necessidade, essa força de vontade, né? E você saber lidar com as pessoas. Né? Você ser gentil, você sorrir, você saber escutar as pessoas. Acho que isso é uma característica muito forte de quem tem sucesso. E, Celso, eu acho que para mim, nesse contexto, por exemplo, pedir ajuda. Eu pedi ajuda, Celso, entendeu? Eu fui lá e pedi ajuda, mas eu não pedi só ajuda. Por exemplo, eu tenho acho que é uma história muito icônica, que quando eu tive e fui apresentado a minha mãe americana, que eu chamo a Maura, e ela estava lá, o marido dela era uma pessoa de cadeira de rodas e tudo, e a mãe dela eu cheguei na casa dela, estava uma semana lá, e claro, eu estou na casa de alguém que está me fazendo um favor desse, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que, sabe? Então, sei não, eu lavava a louça, sabe aquela coisa assim que você está ali de favor, mas o que foi mais legal que aconteceu, olha, aconteceu, a mãe dela que morava no Brasil teve um problema e ela tinha que vir para o Brasil, e eu falei, Maura, fique tranquila, eu vou estar aqui com o Pete, que era o marido dela, e aí ela me explica o que é que eu tenho que fazer. Não, você pega ele, leva assim, faz o lanche, coisa. E ela foi para o Brasil e eu tomei conta da casa, entendeu? Que legal. E foi a minha forma de agradecer a bênção que eu tinha recebido. Mas eu fui buscar isso, sabe, Celso? Eu acho que esse é que é o ponto. Eu acho que na medida que você pede ajuda, na medida que você recebe ajuda e você dá e você, sabe, se coloca, eu acho que eu tive muita sorte nesse sentido por causa disso. Muito legal. E um pouco dessa adoção que aconteceu, que eu fui, né, adotado por essas 2 famílias, me fez tão aberto para ser um pai adotivo de 2 crianças, entendeu? É mesmo? Eu acho que esse processo, depois com a Claudinha, que a gente se conheceu nos Estados Unidos, quando eu estava lá, ela estava fazendo um doutorado,
E aí eu falei, olha, eu vou ficar nos Estados Unidos, assim, eu vou voltar. E aí o que é que aconteceu? Eu voltei, somos 26 anos casados, não tivemos os filhos naturais e definimos adotar nossas crianças. Tenho 2 crianças maravilhosas, a vida trouxe para mim, sabe? E eu acho que esse processo, sabe, Celso, de ter sido de alguma forma recebido nesse núcleo familiar maravilhoso, me deu isso. Eu acho que essa legal. história que eu estou te contando é dizer o seguinte, eu acho que a gente é o que a gente foi formado, o que a gente buscou, sabe? Ser CEO, não ser CEO, não sei se é o que importa. Eu acho que o que importa realmente é você se desenvolver, você pedir ajuda, você dar ajuda, sabe? Você buscar tirar o melhor da situação que você tem, de que você vive, como é que você pode fazer esse desenvolvimento, sabe? Talvez se eu pudesse responder um pouco do como foi isso, eu acho que foi por aí. Que legal, sensacional, isso é inspirador. Agora, voltando um pouquinho atrás, né, Ricardo? Porque a gente tava... Então, tá bom. Então, você entrou na Price, veio lá de Recife, foi para esses Estados Unidos. E eu tava vendo aqui, né? Você tem MBA em Duke University e em Harvard também. E isso como é que foi? Olha, a empresa ofereceu isso para você? Não, Celso, foi exatamente assim. Eu acho que quando eu falei para você que eu fui para os Estados Unidos, né, buscando uma bolsa, etc., eu terminei conseguindo trabalhar na Price de lá e eu só tinha, vamos dizer, uma formação básica como economista na Universidade Federal de Pernambuco, foi muito bacana, e tinha esse curso técnico, mas eu queria me desenvolver mais, eu queria fazer mais. E aí, 2005, mais ou menos, eu e a Cláudia, sozinho, não tínhamos filhos ainda, e aí eu disse, Cláudia, eu acho que eu preciso me preparar para os meus próximos 10 anos. Estamos falando ali que eu tinha 40 e poucos. Esse é um próximo salto, né? Você está ali no meio da carreira, você tem que estudar para dar um próximo pulo, né? Como é que eu vou me colocar? Então é isso, assim, peraí, como é que eu vou, o que é que eu vou fazer realmente daqui a 10 anos, entendeu? E aí a gente olhou daqui, olhou dali, como estavam todos ambos bem, né? E eu disse, Cláudia, eu acho que vou fazer um curso em Harvard. Vou tentar entrar em Harvard para fazer um Executive Education, né? Uma educação executiva. Só que, novamente, a gente tinha grana, mas não tinha essa grana toda. E, no final das contas, a gente falou, sabe uma coisa? Vamos vender um carro. Tinha 2 carros, vende um carro. Vamos para lá. Cláudia foi comigo, eu fiz Harvard e ela conseguiu estágios, sabe? No Mass General, que é um grande hospital lá, e no Children's Hospital, em Boston. E foi muito legal, porque eu estava em Harvard, a gente tinha um apartamento que tinha alugado em Boston, e são 150, sabe, executivos do mundo todo que eram 2 meses de curso, e os executivos não tinham as famílias, entendeu? Eu era o único que conseguia sair e ir lá, ficar com a minha esposa e voltar. Que então, legal. quando eu voltava, estava todo contente, os caras lá, né? Com a família com saudade. Mas foi uma coisa, um investimento, sabe, que a gente fez, por exemplo, eu uni 2 férias, a gente vendeu o carro, sabe? E foi. Por quê? Porque aquilo era um investimento. E aí, Celso, eu acho que a segunda dica, para mim, é, primeiro, pedir ajuda, trabalhar, assim, buscar tirar o melhor da situação. E o segundo é investir em educação, cara. Sim, assim, quase 10 anos depois, 2014, a Cláudia, que é uma cientista, eu sou super orgulhoso da minha mulher, uma médica, cientista, PhD, livre docente da USP. A Cláudia, inclusive, Celcinho, ela é a primeira mulher professora do Departamento de Radiologia da USP, entendeu? Então, é bacana. Que legal. E aí ela foi convidada para ir para fazer um ano de pesquisa na Universidade Americana, a Universidade da Carolina do Norte. E aí ela disse, recebi esse convite, mas não vai dar. Aí sim, a gente já tinha as 2 crianças, tinha a Bia com 3 ou 4, o Gabriel com 6 ou 7. E ela falou, acho que não vai dar, você está na Price, né? E ela falou, eu não quero fazer um split da família, você não quero ir e você ficar, isso não vai rolar. Eu digo, Cláudia, a gente vai. Fica aí, segura essa história que a gente vai. E aí eu fiz todo um trabalho ali na praia, direitinho, e eu consegui, Celso, tirar um ano sabático. E foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Era um ano sem trabalhar, sem ganhar, um ano estudando. Ela foi fazer a pesquisa, que é na Universidade da Carolina, e a universidade ao lado, que é a Duke University, que é uma universidade top americana. E eu fui lá e fiz um Global Executive MBA na Duke. Segurando na raça. Na raça, sem ganhar, e a gente novamente. E aí foi mais do que o carro, eu acho que foi, entendeu? Naquela época já estava melhor estruturado, mas outra grande investimento. Celso, o investimento de você ter a família, sabe? O núcleo, nós 4 ali, eu acho que isso foi uma oportunidade, sabe, de você parar um ano e dedicar a estudar, a entender. Naquela época, 2014, o que eu fiz foi
experimentar de tudo, Celso. Eu experimentei de tudo. Eu fui até um dos primeiros que experimentou o Google Glass, que lançou, eu entrei e consegui receber como um tester, sabe? Eu fui a todos os eventos dos Estados Unidos. Viveu os Estados Unidos na sua essência. Eu comprei roupa por caixa que chegava, óculos, sabe? Eu fiz tudo para experimentar, sabe? Um pouco disso. E aí você volta de uma coisa assim, cara, com outra cabeça. Eu voltei de Harvard com outra cabeça, 10 anos depois eu fiz um novo investimento na Duke e voltei com outra cabeça e muito mais orgulhoso de ter permitido que Cláudia fizesse o step de carreira que era importante para ela, entendeu? Porque ela fez isso a vida toda para mim, Celso. Tem tanta coisa legal que você falou aqui, né, Ricardo? Então deve tentar pontuar, porque olha que foi bacana. Você tem... Primeiro assim, estudar, né, pessoal, não é opção, né? E as pessoas de sucesso estudaram muito, né? Quer seja, né, Ricardo, aqui por conta da empresa, quem tem oportunidade da empresa, de patrocínio, de patrocínio, mas quem não tem, né, tem que correr atrás. Correr atrás, né? Como você falou assim, vendendo um carro para fazer a primeira, isso. Vendendo talvez 2 carros para fazer, 2, 3 carros para fazer a segunda, né? Isso. E mantendo um laço familiar. Então as coisas não vêm por acaso. Não dá para sentar e esperar. É verdade. E hoje, Celso, eu acho que hoje quase não tem desculpa, cara. A quantidade, né, da educação que está disponível, né? Às vezes de graça, cara. Sim. Online, sabe? Cursos e universidades, sabe? O conhecimento está aqui, cara. Não tem desculpa. Assim, se você imaginar que hoje... E aí, novamente, você acabou de falar uma coisa. Celso, outubro do ano passado, eu me inscrevi e fiz um curso de inteligência artificial do MIT. Entendeu? E passei 6 semanas lá assistindo coisas e fazendo, sabe? Então, assim... Agora, né, cara? Agora, não está falando de coisas... Outubro de 23, outubro, cara. Poucos meses atrás. Entendeu? Por quê? Porque não é uma opção, cara. Não é uma opção. Não. Ou seja, o chamado lifelong learning, né, a capacidade de você continuar aprendendo, não é uma opção. Então, como você falou, pedir ajuda, né, a educação como uma base e a continuidade da educação. Não para. Continua aprendendo porque a vida vai mostrar muita coisa boa pra gente. Sensacional. E uma outra coisa muito bacana que você falou é o ser CEO hoje, ser o presidente, né, de uma empresa, você tem a possibilidade de mudar o mundo, né? Verdade. De você tem o poder dessa história. E como é que é essa sua mudança de sócio da PwC para ser CEO? Olha, foi uma mudança meio assim... drástica, porque eu terminei fazendo o seguinte, eu fiz uma aposentadoria antecipada, eu sou um retired partner da Price, e eu não tenho mais nenhum vínculo assim, econômico com a Price, mas eu sou um sócio aposentado. E o que eu não imaginava, é que eu fiz tudo isso em fevereiro de 2020. Março de 2020 o mundo para. Pandemia. Dia 2 de abril de 2020 é o meu primeiro dia como um CEO pela primeira vez, um CEO trainee, de uma empresa que à época tinha 2.600 pessoas. Você é o presidente na pandemia. Começou o primeiro dia na pandemia. Primeiro dia na pandemia. Tudo que estava preparado para chegar no escritório, visitar um cliente, fazer não sei o quê, fazer um café da manhã, tudo cancelado. Em casa, abro o computador e eu sou o CEO de uma operação. Então, cara, foi um negócio assim, foi uma experiência, sabe? Muito, assim, realmente eu falei assim, agora eu fui descoberto, agora... A síndrome do impostor bateu, sabe, Celso? Certo. Agora eu não vou conseguir enganar mais ninguém. Agora o negócio realmente virou o jogo. Mas você sabe a coisa que mais me preocupava naquela época, Celso? Era o fato assim, cara, eu sou responsável por 2.600 pessoas. Eu sou responsável por 2.600 famílias. Sim. Entendeu? Então, uma das primeiras coisas que a gente foi fazendo para ver como é que era o comitê de crise, toda a execução, sabe, do dia a dia, e surgiu o não demita. Eu digo, não demita. A gente não vai demitir, vamos segurar o que for possível. Uma coisa muito boa foi o fato de que eu me senti extremamente suportado pelos valores da companhia. A companhia disse, as pessoas são primeiro, e eu fui lá e disse, não demita, e sabe, assim... Que bacana. Foi muito bom, Celso. A visão do que eu escutei também, assim, quase 90 as vozes do visionário meu pai, que eu te falei, que ele fala, na incerteza, navegue pelos valores, entendeu? Você não sabe o que vai acontecer... Você faz pelo valor, pelo aquilo que é certo, sabe? Sim. E eu fui fazendo o que era certo. Celso, a coisa, você se lembra, os primeiros
meses a gente fazia, como é que a gente vai vender, como é que vai executar, esse negócio não vai dar certo, aquela coisa. Mas a gente vê, né? O primeiro mês começa a surgir uma coisa, a gente começa a trabalhar e a demanda justamente das empresas por digitalização aumentou absurdamente, porque não tinha como fazer o negócio se não fosse digital, tá certo? Então a demanda começa a subir absurdamente. E eu estou contando tudo isso para dizer o seguinte, é naquele momento que você diz, cara, isso aqui tem uma grande oportunidade de crescimento, desenvolvimento de pessoas, só que você sabe que tecnologia é um mercado que tem um déficit de pessoas muito grande. Sim. E naquela demanda o déficit estourou, sabe? Assim, não tinha gente. 2020 isso, 2020, né? 2021... Cara, a escassez de recursos era absurda. E aí a gente foi buscar, por um acaso, chegou uma startup que fazia preparação, cursos para as pessoas. E eram cursos que ele tinha uma base muito grande de jovens, sabe, interessados em tecnologia. E eu disse, cara, é aqui que a gente vai entrar e é aqui que a gente vai conseguir capturar mais gente. E aí a gente desenvolveu cursos, tá? O primeiro curso de Full Stack Developer, ou seja, pessoas para formar pessoas em tecnologia. Formar pessoas em tecnologia. E a gente coloca bolsas de estudo, 15 mil bolsas de estudo, 16 mil pessoas se inscrevem. 15 mil bolsas de 15 estudo? mil bolsas de um curso volume... que foi desenvolvido por a gente. Essa startup tinha uma base bacana, sabe? Hoje é uma startup que o fundador estava vendo ele no World Economic Forum. O cara está lá, o Iglar Generoso, um cara maravilhoso. E a gente fez esse trabalho e começou a formar gente, sabe? Formar gente, fazer mais cursos e coisa e tal. E a gente começa a contratar parte dessas pessoas. É claro que dessas 16 mil pessoas que eu estou te falando, no primeiro curso, apenas 350 se formaram. Mas eu fico pensando que 15.650 fizeram um primeiro passo. Sem dúvida. Em prol de aprender algo de tecnologia, sabe? Essa história, para tornar ela longa, curtinha aqui para você, foram 8 cursos, 3 anos de trabalho, 80 mil bolsas foram colocadas, 4 mil pessoas se formaram e dessas, Celso, 400 pessoas foram capturadas pela organização. Sensacional. Que nesse 4 mil pessoas se formaram. Se formaram, cara, nesses cursos, sabe? Legal. E elas foram, e eu tinha, na minha visão, eles diziam o seguinte, olha, quando a maré sobe, todos os barcos navegam. Então, quanto mais gente tiver, melhor para todo mundo, entendeu? Sim. Isso não é uma economia de restrição, isso é uma economia de abundância. Então, aqui volta também o tema, por exemplo, da diversidade. Neste momento que eu digo, cara, vamos fazer, por exemplo, um curso ou umas bolsas dessas que é só para minorizados, só mulheres, só negros, só PCDs, você sabe, assim, vamos priorizar essas pessoas e tentar capturar elas. Muito bom. Naquele momento também, Celso, foi um negócio bacana, a gente também olhando principalmente vários aspectos, um deles era novamente o étnico-racial, né? E a gente encontra uma ONG chamada Educafro, do Frei Davi, que formava pessoas negras, às vezes humildes, em situação, sabe, de vulnerabilidade social, e a gente vai também, forma ali, a gente vai conseguir contratar dessa ONG, foram também quase 2 anos, quase 30 pessoas que tinham uma vulnerabilidade social, claro, eram negras, e que entram na organização, sabe? Desses cursos, uma das coisas que é muito legal é que eu recebia mensagem, sabe? Sim, recebi uma mensagem de um cara que falava assim, olha, eu era motorista de Uber, de um carro alugado, tá? E que ele quebrou, mas eu continuei a fazer o curso, minha esposa me ajudou, não sei o que, passei, e hoje, sabe, eu tenho uma carreira, eu trabalho numa empresa e eu estou lhe escrevendo para agradecer que o meu filho nasceu no hospital de primeira linha porque eu tenho uma carreira e uma coisa, entendeu? Que espetáculo, cara. Cara, que espetáculo. Isso é... Vale a vida, né? Vale a vida, cara. Vale. E é isso que eu estou falando. É isso que você, como um CEO, você como um líder, você como alguém que tem a capacidade, você pode fazer isso, entendeu? E aí é inspirador, né, cara? Porque assim, o Brasil é um país tão carente, a gente sabe, com um déficit educacional, de informação, de vários problemas que a gente sabe e que a gente quer mudar. Né? Claro. Isso só vai mudar, não é só o governo, né? A iniciativa privada. Eles têm que fazer coisas sensacionais como essa como você liderou, né? E aí eu concordo totalmente e estou aprendendo aqui, né? O ser CEO, ser presidente, possibilita você mudar
mais o mundo. Mais o mundo. É isso que você está falando. Você tem a caneta, você tem o poder, vamos fazer bolsas, vamos transformar a vida de pessoas assim. E vamos usar o momento, porque tudo isso foi feito no momento e que você está buscando desenvolver a empresa. Isso aqui também, essa é uma empresa, tá certo? É um negócio que tem. Ela também tem uma fundação, como você falou, eu sou o CEO da empresa, eu sou o presidente da fundação. A fundação também tem programas específicos, sabe? É uma empresa que tem uma consciência social muito forte. O objetivo da fundação é retornar à sociedade aquilo que ela retira dela. Então, trabalha bastante empreendedorismo, educação, inovação. A gente tem uma oficina de robótica, cara, para crianças de 9 a 12 anos. A gente fez uma... E justamente nessa posição eu consegui... Fizemos uma parceria com a Gerando Falcões. E hoje a gente aplica a oficina de robótica nas comunidades da Gerando Falcões, fazendo o que chama-se Train the Trainer. Eu treino os pais, eu treino os caras da comunidade para que eles possam replicar a oficina de robótica, que a gente acredita que implanta uma semente do pensamento computacional nas crianças, entendeu? E é essa criança que, com isso, a gente espera que ela na frente... A gente está fazendo um segundo programa, que seria agora para adolescentes também, justamente dos 12 aos 17 anos, para prepará-las para um mundo mais digital, que é o que o Brasil precisa. Então, eu acho que aqui, Celso, assim, esse papel, sabe, que eu tenho hoje, você comentou também, eu sou membro do Conselho da Brascom. E lá eu estou junto do Rodolfo da Accenture, que é o presidente da Accenture, estou junto da Tânia, que é presidente da Microsoft, do Kleber da AWS, sabe, do Marcelo da IBM, e a gente junto está discutindo o plano do Brasil Digital 2030, entendeu? Sensacional. Como é que a gente vai fazer juntos? E são os competidores, né? São meus principais competidores, mas a gente está junto ali para entender como é que a gente vai trabalhar em prol do país. E eu só consigo fazer isso sendo CEO, entendeu, Celso? É isso que eu queria passar para as pessoas. É dizer assim, cara, se lance para a liderança, não é CEO, é qualquer coisa. É que você, na liderança, você tem a capacidade de influenciar mais, entendeu? Sim. Se você pode chegar em CEO, pode chegar no gerente, não interessa. Interessa é o caminho, mais do que o final dele. Brilhante, Ricardo. E quantas iniciativas legais, né? A gente vai ter em todas as descrições do vídeo aqui. É o detalhe dessas iniciativas, com certeza, e quem puder colaborar, ajudar, ou quem quer participar, né, de saber como pode acessar isso. E o incrível aí, né, Ricardo, é que você fez tudo isso durante a pandemia, de uma forma virtual, né? É verdade. Fazendo isso sem conhecer as pessoas e só por vídeo. Isso mesmo. E aí, Celso, essa experiência, a experiência em ter feito tudo isso, eu comecei com esse negócio dos artigos que eu fazia. Chegou um ano depois, né, que eu tinha começado a fazer os artigos. Eu fiz um artigo que se chamava o CEO Virtual. Era um ano tocando uma empresa sem nunca ter ido nela, tá certo? E aí, nesse artigo, eu tenho uma Impensável, né? Impensável. E aí eu tenho uma pessoa que me ajuda nesses artigos também. Eu sou um cara muito disciplinado, eu faço as coisas tudo certinho, mas eu não tenho muito tempo, tá certo? O tempo realmente é muito precioso para esse papel que eu faço. E aí a Lu Branco, que é essa pessoa que me ajuda na escrita e tudo, ela falou, opa, Ricardo, esse artigo dá um livro. Eu disse, que livro, Luciana? Eu não tenho tempo de fazer um livro. Eu tinha com ela meia hora a cada 15 dias. E ela falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos dobrar isso, vamos fazer 1 hora a cada 15 dias. Meia hora a gente faz o artigo e a outra meia hora a gente vai, talvez, discutindo o que pode ser o livro. 1 ano depois, em 22, eu lanço um livro, que é o CEO Virtual, e que toda a renda deste livro vai para uma instituição de filantropia chamada Associação Lar São Francisco da Providência Divina, que a minha esposa, médica, é voluntária. Eles têm um barco, hospital no Amazonas chamado Barco Papa Francisco, e que a Cláudia vai e passa 1 semana lá atendendo as populações ribeirinhas. E ela me disse que é a experiência de vida mais bacana quando ela vai e ela sente a gratidão das pessoas, sabe? E como ela pode ajudar diretamente essas pessoas. Então, o livro está na Amazon, que depois vou botar aqui. Eu não combinei com você, mas a gente tem, acho que até o livro aqui, deixa eu ver se a gente consegue colocar... Opa! Vamos fazer. Aí, rapaz. E você escreveu que ano esse livro? Esse eu acho que eu lancei em 22, se eu não me engano. É esse, não é esse? Esse aí. Isso é uma surpresa para você Opa, aqui. Rapaz, muito obrigado. Porque eu fui ver lá essa história, achei muito legal. Lições de liderança para o mundo pós-pandemia, Ricardo Neves, CEO Virtual.
E com toda essa história que você contou, né? Você teve que ser realmente o CEO virtual. E aqui, Celso, o que eu consegui, eu acho, fazer no livro, que foi muito legal, foi compartilhar essas experiências, sabe? Aqui eu falo, por exemplo, um pouco dessa história que a gente está falando aqui, tem um capítulo sobre diversidade. O que eu aprendi em diversidade? Como eu vi, por exemplo, eu tive uma reunião com... Eu tenho na operação da NTT Data no Brasil, a gente tem um serviço chamado de acessibilidade digital. Uhum. Eu tenho 50 cegos que trabalham na operação, cara. Que bacana. E esses cegos fazem o trabalho com pares, sabe? Não deficientes visuais trabalhando com eles, para fazer testes de acessibilidade digital dos aplicativos. Grandes clientes que eu tenho hoje, e um deles é um banco muito importante, cara, todos os aplicativos desse banco são acessíveis digitalmente, cara. E isso não é só humanamente correto e justo. Isso é uma parcela de clientes que só aquele banco tem. Que bacana. Por quê? Porque ele tem acessibilidade digital e talvez alguns outros concorrentes não tenham. Olha que interessante. Muito legal. Muito bacana. Então aqui, na verdade, isso é importante. Para quem quer aprender a ser CEO ou começar a entender um tanto de dicas que você deu aqui, acho que vale a pena, então, a leitura do tem muita história aí, tem muita história bacana. Viu, muito Celso? legal. Que bacana. Isso obrigado, é muito sucesso. Obrigado aí pelo E Ricardo, nessa história toda, como é que você equilibra com tudo isso aí, vida pessoal e profissional, cara? Olha, Celso, eu acho que assim, eu não posso ser... Se você diz que de repente eu sou um bom exemplo, né? Do cara que todo mundo gosta, faz isso aqui, talvez eu não seja um bom exemplo de tanto equilíbrio assim, sabe? Eu acho que eu tenho conseguido fazer bem melhor a parte física. Eu acho que eu tenho realmente assim me focado em estar mais ativo, exercício. Eu faço mais de 10 ou 15 anos, eu faço pilates toda semana, mas eu tenho corrido um pouquinho aqui, feito um pezinho ali, porque realmente a idade vai chegando e a gente vai perdendo uma massa muscular muito séria. Então, assim, em termos de saúde, eu acho que eu tenho feito bem. Eu acho que esse investimento que eu te falei lá atrás, em 2014, do núcleo familiar, foi importante, foi muito legal, mas ele não pode ser uma vez só, você tem que continuar. Nesse livro tem um capítulo que eu falo sobre justamente do papel que você nunca vai deixar de ser, e você é também, que é o pai, né? Esse é o título que você nunca vai deixar de ser. E ali eu confesso a você aqui e a todo mundo, que eu acho que às vezes eu me sinto o melhor CEO do que sou pai. Porque talvez eu fui mais preparado, sabe? Eu sei quais são as regras. Eu hoje sou pai de 2 aborrecentes, 2 adolescentes. É difícil para burro, cara. Eu acho que eu consigo tocar isso melhor. E o que eu quero dizer com isso é que, assim, somos humanos, sabe? Assim, não tem muito jeito. Se alguém pensa, não, porque o cara é CEO, ele faz... Não é, sabe? Eu tenho minhas dificuldades, como todo mundo tem, sem como dúvida. Pai, como marido, como, sabe? O que eu acho legal do balanço é que no meu trabalho, talvez eu consiga me realizar mais do que simplesmente fazer um bottom line de muito resultado, que eu tenho feito. Isso não troca. Eu tenho sido de muito sucesso na execução do que eu faço. Mas ele também me permite fazer impactos sociais importantes, fazer impacto de diversidade, fazer impacto, sabe? E isso me deixa, na minha opinião, assim, mais completo. Se você fala de equilíbrio, eu acho que esse equilíbrio para mim tem sido muito bacana nisso. E eu digo que eu acho que isso não é uma opção, sabe, Celso? Eu acho que você tem que ser feliz naquilo que você faz. Não pode esperar para ser feliz no futuro, sabe? Tem que ser levando as coisas em conjunto ali. Isso. Vou te ajudar, com licença. Vou te dar uma cerveja de presente aqui, Muito obrigado. Essa aqui é a Hiller, ó. A Hiller? Hiller é uma cerveja artesanal. Essa aqui é uma edição especial aqui, ó, feita para o sucesso brasileira. Que bacana, esse cara. Muito obrigado. Essa Hiller é esse cachorrinho aqui, é uma cerveja artesanal. Quem fez isso é um sócio meu, sócio lá da Multi. E é uma Brazilian Ale, tô vendo aqui. Então, esse aqui, ó, a cerveja ele fez aqui o sucesso à brasileira aqui, toda uma edição especial para nós. Muito obrigado, Brazilian Ale aí. Muito obrigado. O Tidião é meu sócio, você sabe, eu também sigo nesse mundo de consultoria, eu tô lá na Multi. Você é também o CEO do seu negócio, cara. Sou eu e o Alexandre, somos 2 sócios ali, então quando você fala muito menorzinhos ali, mas a gente faz, mas eu tenho aprendido muito com a Multi, porque a gente tem uma área aqui, Ricardo, que a gente faz recrutamento e seleção de pessoas. Tá certo. Então a gente tem tech recruiters, a gente tem
gerente tem psicóloga, que eu era muito mais do lado projetos, implementação, consultoria. Hoje eu aprendi que você selecionar pessoas e estar nos nossos clientes. Esse é o nosso time. Bacana. Eu gosto de mostrar o time, né? E as pessoas falam, mas essas são só as psicólogas. Não, aqui você tem a diretora comercial, você tem a diretora de RH, você tem as psicólogas, as tech recruits, é um time bastante feminino, né? Que legal, cara, parabéns. Estamos precisando contratar mais homens, nós estamos quase precisando de homens para ir lá na Multi agora, mas isso tem me deixado muito feliz. Parabéns, viu, Celso? Que essa também, assim, você, através da Multi, você também deve dar carreira, deve dar oportunidade, desenvolvimento a muita gente, né? Isso é que é fantástico. Entendeu? E a gente aprendeu também nessa história de recrutamento e seleção, de diversidade, de como fazer, de como atuar. Eu acho que o aprendizado foi muito grande nesses últimos 5 anos sobre essa história de inclusão, diversidade e achar os recursos certos para os clientes certos. Estamos lá na Multi. Muito bacana, cara. Parabéns a você depois também. Você também é um cara de sucesso. Vou tomar assim. Você fala para mim o que você achou, eu falo para o Tídio, que é o nosso sócio lá. Legal. Ele produz lúpulo, né? Ele está criando lúpulo terras altas aqui no Brasil. E animado, porque lúpulo é uma coisa muito europeia. Isso, e é de climas mais frios, se mais frio, mas ele está numa região que tem, eles estão animados legal. Que já tem uma produção de lúpulo que já começa a ter alguns indicadores lá parecidos com alguma coisa da Europa, então é um sucesso ao brasileiro por exemplo, também. E a gente consegue comprar de casa, é fácil? Consegue, aqui também vai ter consegue entrar Bacana. Tem um QR Code depois fazer aqui. Fazer alguma coisa em casa, a gente já chama lá, ele vai ficar feliz, o Tídio deve estar lá agradecendo, falou, pô, obrigado. Vamos lá, conte comigo. E Ricardo, perguntinhas para você assim mais abertas. Você já falou muita coisa, mas o que você entende por sucesso, cara? Cara, para mim, eu acho que o sucesso é algo que é pessoal, sabe? Eu acho que não existe sucesso, assim, a definição de sucesso, ela tem que ser de cada pessoa, sabe, Celso? Eu acho que o sucesso é aquilo que te deixa realmente feliz, é aquilo que te traz autoconhecimento, é aquilo que te faz se sentir com a alma alimentada, sabe? E para mim, esse sucesso é ver pessoas crescendo, cara. Sabe, eu vejo os meus filhos crescendo, eu vejo a Cláudia, sabe? Eu vejo a minha família, eu vejo as pessoas que eu dirijo, né? Hoje são quase 5.400 pessoas na NTT. Subiu de 2.600 para 5? Isso, nesses 4 anos da pandemia. Mais que dobrou, Mais que dobrou a operação. E aí eu tenho um orgulho, assim, de dizer, cara, 2.700 pessoas entraram no mercado de trabalho, sabe? E eu imagino que você, na Multi, cada um no seu pedaço, sabe? É a capacidade de você influenciar hoje e ter pessoas que desenvolvem suas carreiras, sabe? Para mim, o meu sucesso é esse, é ver pessoas crescendo. Para mim é... Que bacana. É isso. Que bacana. E para quem quer chegar lá e ter sucesso, Ricardo, que dicas que você poderia dar para quem está nos escutando aqui? Olha, a gente comentou algumas aqui, né? Eu acho que a primeira coisa... E outro dia, cara, foi engraçado que eu fiz uma pequena reflexão com o fato de que meu filho começou a fazer as aplicações do que é que ele quer fazer. Ele tem 17 anos, do que é que ele quer fazer, business, engenharia, não sei o quê, então. E aí eu todo lá para ele, e aí, tecnologia, vai fazer alguma coisa? Ele disse, não, olha, papai, não sei. Eu só tenho certeza do seguinte, que eu não vou fazer o que você faz. Ele, rapaz, agora veio. Mas aquilo deu uma mexida comigo. Eu digo, você quer que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer uma certa reflexão para entender, né? O que é que eu fiz? O que é que... Né? Para tentar, talvez, não sei se responder a ele. Não sei se essa também é aquela resposta do aborrecente. Né? Vai fazer sempre nessa linha. Mas eu comecei a pensar. A primeira coisa, César, que eu pensei é isso. É que eu acho que eu pedi ajuda, sabe? E eu fui muito ajudado. E quando eu ajudei, eu ofereci ajuda e o ciclo continuou, sabe? Então, eu abri aquilo que eu precisava. Eu acho que um outro ponto que para mim foi muito importante nesse caminho foi que eu acho que eu fui me conhecendo e eu fui sendo cada vez mais eu mesmo, mais genuíno, mais real, sabe? Sim. Hoje, é isso que eu estou falando, hoje muita gente fala para mim assim... Não sei, que me sentem acessível, que me sentem, sabe? Porque eu sou assim, essa é a minha forma, entendeu? Eu brinco, sabe? Não existe um personagem, né? Não existe, não é aquele cara, sou eu mesmo, esse cara. As pessoas me perguntavam, é você que coloca o parabéns lá no... Porque às vezes a pessoa entrou na empresa ou se formou em alguma coisa, eu vou lá e sabe? É você mesmo que escreve? Eu digo, e
quem seria se não fosse eu, entendeu? Sou eu mesmo, é lógico. Eu vou lá e eu invisto o tempo, sabe? De estar. Então, eu acho que buscar ajuda, dar ajudas, mostrar a sua fraqueza, porque quando você pede ajuda, você está mostrando que você é fraco, entendeu? E não é só, é ajuda no trabalho, é ajuda para melhorar, é ajuda, sabe? É oferecer essa ajuda para alguém. Quando você oferece para alguém uma ajuda, a pessoa já tem, sabe, a conexão com você direta, porque você foi no interesse dela, sabe? Essa genuidade, ser genuíno, ser você, para mim é o que traz pessoas realmente conectadas, sabe? Assim, é você fazer aquilo que você realmente acredita. Então, eu acho que algumas das dicas que eu falaria estão um pouco associadas com isso. E depois eu cheguei de volta para o próprio Gabriel e comentei, eu comecei a falar com ele, olha, Gabriel, você pode fazer qualquer coisa, sabe? Eu acho que com 17 você pode ser presidente do mundo, sei não. Né? Mas o que é importante é você ter esse caminho, sabe? É você fazer o caminho por você mesmo, é você não desistir. Eu acho que o outro ponto que depois de ser genuíno é a persistência, sabe? É você dizer, cara, eu quero aquilo, eu vou atrás daquilo. Pode não... E é fácil falar hoje, mas teve muita dificuldade nesse negócio, cara. A gente falou aquele negócio da gravata, do coisa. Você imagina você estar numa empresa dessa, você tem um paletó, sabe? E você todo dia está ali o tempo todo. Principalmente você conhece. Algumas das pessoas que estavam lá eram pessoas que tinham, assim, casas de fim de semana não sei aonde. Filhos de famosos. Filhos de famosos, de personagens, é verdade. Então eram pessoas que tinham condição muito diferenciada. E claro, você está ali fazendo o seu... Você é você mesmo, não tem problema, mas era difícil, não era uma situação que você se sentia confortável, entendeu? É verdade. E essa falta de conforto, o que eu acho que tem que dar para as pessoas é vontade de continuar, sabe, Celso? Sim. Porque sem isso, eu acho que as pessoas ficam pelo caminho. Então, talvez nessa discussão, quando eu voltei lá para conversar com meu filho, eu comecei a dizer a ele o que é que eu acho. E aí eu acho que ele me comprou um pouco mais, entendeu? De dizer, olha, legal, não é que eu não quero fazer o que você faz, eu acho que esse caminho que você tomou foi legal. Ah, que legal. Então, isso vai dar volta, ele vai perceber, porque você tem tanta iniciativa legal aí, Ricardo, que, pô, é de encher de orgulho. Eu, de ser seu amigo, estou orgulhoso. Muito obrigado, Celso, foi muito bom estar aqui contigo, Ricardo, pô, dá pra gente, a gente vai ter que voltar a você, porque eu que eu conheço bem, você contou só uns 10%, ele contou só uns 10% das histórias dele, tem outros 90% que a gente vai ter que voltar aqui. Mas vamos fazer outro episódio. Mas eu queria desde já agradecer muito a sua presença, o seu tempo. Sei que é uma correria. Obrigado por abrir espaço na sua agenda. Que é isso, muito Ricardo, bom. É uma honra estar aqui foi contigo, cara. muito bom esse papo. Papo contigo. Eu também. Parece que passou assim, cara. Passou assim muito rapidinho. Você é um super sucesso brasileira, Ricardo. Obrigado. Vamos ver se a gente reproduz e a gente apoia aqui outros sucessos, cada um no seu... Né? Sim, a ideia é essa. A ideia é gerar disso aqui, inspirar pessoas, gerar ciclo virtuoso, fazer mais eventos. Você é o nosso parceiro desde já. Muito obrigado. Conte comigo. E fechando só uma coisa, Celso, no caso do livro que eu te falei... o que eu acho, um dos pontos do objetivo do livro é compartilhar o conhecimento. Sinceramente, Celso, não é para jogar confete em mim mesmo. Assim, o livro não tem nada a ver de posicionamentos. Eu sou bom, eu faço... Não, o livro fala das dificuldades, sabe? O livro fala de como eu tentei aprender e como eu errei alguma coisa, sabe? Muito legal. E é muito legal. E aí, o que eu pensei, o objetivo principal de tudo isso é compartilhar. E aí eu fiz um site também, chama ceovirtual.com.br, e ali tem, por exemplo, quando eu leio livros que eu acho que é importante, eu vou lá e boto um sumário do livro que eu li. Então tem a chamada Biblioteca do CEO, sabe? Sei. Esse podcast vai estar lá no site. Que como bacana. Outros podcasts que eu participei estão lá. Os artigos que eu escrevi estão lá. ceovirtual.com.br. Vai estar aqui na nossa descrição, com certeza, Ricardo, e nós vamos acessar lá. Eu acessei e já vi que é muito legal. Eu acho que foi um projeto que é legal porque ele trabalha muito nessa parte de compartilhar, sabe? Sem dúvida. Mas, cara, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui. Obrigado. Muito obrigado. Legal, Ricardão. Valeu. Nos falamos. Isso. Vamos continuar em contato. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem o episódio com o Ricardo Neves. Foi sensacional. E nos vemos aí no próximo episódio. Valeu, galera.